E, por gentileza, abram as suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 11. Eu lerei na Nova Almeida Atualizada. E os irmãos podem acompanhar o texto sagrado no capítulo 11, a partir do versículo 28, até o versículo 44, que diz assim a palavra de Deus. Depois de dizer isto, Marta foi chamar Maria e a sua irmã e lhe disse em particular: o mestre chegou e está chamando você. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi até ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta o havia encontrado. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolava, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, pensando que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, lançou-se aos seus pés, dizendo: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Quando Jesus viu que ela chorava e que os judeus que a acompanhavam também choravam, agitou-se no espírito e se comoveu, e perguntou: onde vocês o puseram? Eles responderam: Senhor, venha ver. Jesus chorou. Então os judeus disseram: vejam o quanto ele o amava. Mas alguns disseram: será que ele, que abriu os olhos ao cego, não podia fazer com que Lázaro não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, foi até o túmulo, que era uma gruta em cuja entrada tinham colocado uma pedra. Então Jesus ordenou: tirem a pedra. Marta, irmã do falecido, disse a Jesus: Senhor, já cheira mal, porque está morto há 4 dias. Jesus respondeu: eu não disse a você que se cresce veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas falei isso por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E depois de dizer isso, clamou em alta voz: Lázaro, venha para fora. Aquele que tinha morrido saiu, tendo os pés e mãos amarrados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então Jesus lhes ordenou: desamarrem-no e deixem que ele vá. Esta é a palavra do Senhor. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te pedimos que pelo teu Espírito Santo que habita em nós, que ilumine, Senhor, por favor, o coração do teu povo, e que o meditar do coração da tua igreja e as palavras do teu filho aqui sejam agradáveis a ti, rocha minha, redentor meu, no nome de Jesus, amém. Queridos, nós nos aproximamos do Natal, e aí você deve estar se perguntando assim: poxa, bem que o pastor podia pregar sobre a visita dos sábios, ou então José e Maria, Jesus na manjedoura, ou algum texto do tipo mais próximo e natalino. Mas eu quero dizer para os irmãos que pregar sobre esse texto, que normalmente é lido muito próximo à Páscoa, porque ele antecede justamente os últimos dias de Jesus na sua caminhada até a cruz do Calvário. Eu quero dizer para você que esse texto ele é sim muito natalino, porque o que Jesus realiza aqui, e o tema da mensagem de hoje é: creia e confie no amor de Jesus, é porque esse texto nos mostra a plenitude de Jesus agindo como Emanuel, o Deus conosco. Obviamente Jesus, Emanuel, Deus conosco, se coloca como bebê
Porque no invólucro santo em que ele se permite por aquele milagre em se fazer carne e habitar entre nós, o verbo vivo habitou entre nós, ou seja, a palavra se fez carne. E muito bom a gente falar isso no dia da Bíblia, porque a melhor tradução de todas é o amor do Senhor, pois o verbo se fez carne e habitou entre nós. Mas veja, mesmo vulnerável como um pequeno bebê na manjedoura, e essa vulnerabilidade demonstra o amor total de um Deus que se entrega aqui, quando ele está na plenitude do seu ministério e se aproximando justamente da Via Crucis, Jesus está mostrando ele como homem, Deus, agindo e interferindo na história do ser humano para vencer o pecado e a morte. E é por isso que ele é Emanuel, Deus conosco, porque ele prometeu que estaria conosco todos os dias, e hoje você tem o Paráclito, o Espírito Santo de Deus no seu coração, o Espírito de Cristo, presença viva em nós. Por isso esse texto. Portanto, irmãos, você percebeu que eu li um texto muito conhecido, que você já ouviu muitas mensagens, e que eu li justamente de uma parte para frente, e o restante você já sabe. Na verdade, a primeira parte fala, no começo do capítulo, da doença de Lázaro. Ele fica doente, esse que morava com as suas irmãs Marta e Maria, e adoecido, manda-se ali uma mensagem para Jesus, para que ele viesse e cuidasse, e tratasse, e curasse Lázaro, porque ele havia adoecido. Em primeiro lugar, eu quero dizer para você, que Deus nunca se atrasa. O governante do universo não perdeu o controle da história e não perde o controle da sua história e do seu coração. Por isso Deus faz tudo, em primeiro lugar, porque Ele mesmo ama a glória do seu nome, e aprove a Jesus mesmo não ir na hora que eles pediram, porque Ele queria que o nome do Pai fosse exaltado, e que tudo fosse preparado justamente para que as pessoas crescem no seu nome e confiassem no seu soberano amor. É por isso. E a trajetória você sabe, Jesus se demora, Lázaro não só fica doente, mas como ele morre. E para confirmar essa morte, o atraso é maior ainda, o atraso entre aspas para as pessoas, para que ele ficasse 4 dias morto. Para certeza, estava morto mesmo. Não foi um coma, não foi algo parecido, e já cheirava mal. E aquela família que na verdade servia ao ministério de Jesus, se nós pudermos comparar e olharmos para esse texto, você vai ver que esse texto nos revela, o cerne dele é o relacionamento de 2 tipos de mulheres com Jesus, e como elas se relacionam com ele na hora da aflição. E olhando para esse texto, como eu e você podemos crer e confiar no amor de Jesus. Então o texto, além de mostrar o milagre, além de mostrar a ressurreição e quem é o nosso Deus, ele mostra 2 pessoas na mesma casa que agem de maneiras diferentes e respostas diferentes de Jesus para cada uma delas. Esse texto mostra para mim e para você também que Jesus era muito amigo daquela família, amigo íntimo a ponto de amá-los. E nesse texto você verifica isso, que tão somente outros textos só vão mostrar esse tipo de relacionamento, como por exemplo Pedro, Tiago e João, mais próximos de Jesus, mas essa família era muito íntima de Jesus também. Portanto, esse texto para mim e para você, que mostra que Jesus estava longe, quando ele chega, Lázaro já está morto, e você vai ver Marta e Maria que vão até ele. Marta antecede alguns versículos, no versículo 17, você vai perceber que Marta diz exatamente, em primeiro lugar, antes de Maria, a mesma frase que Maria disse. Marta e Maria repetem a mesma frase, é só você olhar aí, versículo 21, acompanhe na palavra comigo. Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Agora, essa é Marta falando, pula para o versículo 32. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, lançou-se aos seus pés, dizendo, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Ou seja, mesma frase, 2 atitudes diferentes e 2 respostas da parte de Jesus. Agora perceba que, como Jesus responde a Marta,
e aquilo se torna uma das passagens mais famosas da Bíblia, que inclusive a gente lê quando vai fazer ofício fúnebre como pastor. Fui pastor no Rio de Janeiro, eu tive uma escola de ofício fúnebre, reverendo, quando, por exemplo, eu estava prestes para vir para São Paulo, mas em 30 dias eu fiz 7 ofícios fúnebres, lá no Rio de Janeiro. Eu falei, Deus, o Senhor está me tratando de alguma coisa. Mas a verdade é que a gente lê muito justamente esse texto, que ficou famoso porque disse Jesus a Marta, respondendo a ela no seu coração aflito, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. E agora é a vez de Maria ir ao seu encontro, e ao encontrá-lo, ela se lança aos seus pés e diz exatamente as mesmas palavras que sua irmã Marta, e a resposta de Jesus é completamente diferente, e é aqui que eu quero concentrar os aspectos da mensagem de hoje. O contraste que Jesus realiza ao responder a Maria, diferentemente da resposta dada a Marta. Sabe por quê? Se essa história, em primeiro lugar, eu quero destacar isso com você, se essa história fosse sobre uma lenda, se essa história fosse sobre uma ficção, sobre um herói, algo do tipo, o autor que escreveu isso aqui, e foi João, o discípulo amado, o mais novo do colegiado apostólico, e que morre lá depois dos seus 90 e poucos anos, e que ao escrever esse texto, ele está fazendo uma coisa preciosa para mim e para você. Ele está contrastando 2 tipos de comportamento das irmãs e 2 tipos de respostas de Jesus, que são diferentes. Ou seja, se fosse sobre uma lenda, seria muito mais uma resposta controladora, soberana, como ele deu a Marta. Ele disse a Marta, Marta, eu estou no controle da história, creia. É como se ele dissesse, Marta, fica calma, eu estou aqui neste lugar e o seu irmão vai reviver. Ela disse, eu sei, Senhor, no último dia, mas se o Senhor tivesse aqui, ele não teria morrido. Ela não estava entendendo o que Jesus estava dizendo para ela, você vai ver a glória de Deus, porque eu vou ressuscitar o seu irmão hoje. E aí, essa parte do texto mostra o relato de uma testemunha ocular chamado João, ou seja, são as memórias de João de algo vivo e real. Sabe por quê? Porque nenhum escritor sobre uma lenda escreveria algo que contradissesse a própria lenda. De que maneira? Como que ele governa o coração de Marta soberanamente dizendo, eu sou o autor da vida, eu sou a ressurreição, quem crê em mim ainda que morra viverá. Mas quando ele chega para Maria, ele não diz uma palavra, ele só pergunta de maneira muito rápida, onde vocês o colocaram, e chora. Como que uma lenda e um herói têm um contraste desse tipo? Isso significa uma coisa para mim e para você. Se o relato tem esse contraste, é porque essa história é viva e verdadeira, ela aconteceu, ela é uma realidade. Essa história é real. E aconteceu na sua família, e por isso, em primeiro lugar, Cristo Jesus precisa ser uma realidade na sua família também. O primeiro aspecto que a gente trabalha nessa noite é isso, porque a palavra de Deus não é um conto da carochinha, mas ela é viva e real, e são fatos reais que aconteceram aqui. Isto é uma realidade, porque João não está preocupado em descrever algo que é uma lenda, mas ele descreve sim um Deus soberano e verdadeiro, mas que é um ser humano também nessa história, que se preocupa com cada detalhe daquela família, e que hoje está à destra de Deus, intercedendo por você, orando pela sua família, porque Ele se preocupa com cada detalhe do seu coração. Esse é o nosso Deus. Jesus está vivo e muito bem, Ele é real e precisa ser real na sua vida. Portanto, entendendo isso sobre o texto, como é que Jesus fala com Marta? Com Marta ele fala, declara o discurso da verdade. Com Maria ele silencia e só pergunta onde vocês o puseram. Com Marta ele ensina sobre triunfo, coragem e confiança. Com Maria ele mostra a sua comoção, aflição e fica quebrantado. Com Marta ele confronta aquele fluxo de um coração desesperado que estava quase fazendo aquela vida afundar. E o que Jesus disse, olha, creia, eu estou aqui, eu sou a ressurreição e a vida. Com Maria ele completamente entra no fluxo do coração daquela mulher e se quebranta e chora junto com ela. Ou seja,
aos pés de Jesus. Maria está ali e Jesus simplesmente pergunta por Lázaro. Eles mostram um sepulcro e ele chora, praticamente não diz nada. Mesma frase, se o Senhor estivesse aqui, se o Senhor estivesse aqui, separada por minutos. E ele se mostra comovido e como ama aquela família de forma tão forte, que fica ali quebrantado com aquele cenário. Nenhum escritor de ficção ia contradizer um personagem dessa forma. E aí, a gente precisa saber, por que Jesus é descrito por João dessa maneira? Jesus é real, e Ele está nesse lugar. A sua presença é real, foi naquele dia, e é aqui também, e Ele está com você, porque Ele é Emanuel, Deus conosco. Você crê nisso? Na realidade de Jesus, que a sua presença é real no nosso meio? Então creia e se aposse dessa soberana verdade. Agora, dito isto, o que Jesus, Emanuel, Deus conosco é? Quem é Jesus para mim e para você? Esse texto nos mostra também, através da forma como ele lida com aquelas duas irmãs. Porque Jesus, em primeiro lugar, é Jesus, Deus, homem. Por quê? Ele não é somente Deus e ele não é somente humano. Ele não é somente carne e não é só deidade, mas ele é o Deus encarnado. Não dissemos no começo, o verbo se fez carne e habitou entre nós? Perceba que existem igrejas e pessoas mais liberais. E os liberais amam falar sobre a humanidade de Cristo, pastor. E querem ficar apegadas só à humanidade de Cristo, mas falam pouco sobre a majestade e soberania de Jesus. Já fundamentalistas amam falar da divindade de Cristo, mas não falam muito sobre a humanidade, não falam de Cristo e o quão paciente Ele foi ao cuidar de pecadores, o quão cuidadoso Ele foi ao tratar pessoas machucadas pelo pecado, como aquela mulher adúltera que estava prestes a ser apedrejada, ou como aquela mulher junto ao poço que precisava ser descedentada do ídolo do seu coração, que eram os relacionamentos. Portanto, Jesus, Ele é totalmente Deus e totalmente humano. Quem é Jesus? Ele é o Deus ressurreto e nós o veremos face a face. Deus homem, porque Ele está governando o universo e toda a história à destra de Deus Pai. Por isso, um Cristo liberal é um Cristo sem divindade. E um Cristo fundamentalista é um Cristo sem humanidade. Então, aqui reside aquilo que é mais caro e precioso como resposta para a humanidade. Todos os seres humanos precisam dessa verdade, o que diz a teologia, verus Deus et verus homem, ou seja, verdadeiro Deus e verdadeiro homem é quem é o meu Senhor Cristo Jesus. E nós precisamos de ambos. Você precisa de Jesus, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Cristo é 100% Deus e Cristo é 100% homem, e é assim porque Ele ressuscitou ao terceiro dia. Tomé não acreditou, eu só acredito se eu ver as marcas. Jesus falou, tem alguma coisa para comer? Primeiro que Ele entra como Deus, naquele lugar. E quando Ele entra como Deus, sem abrir a porta, sem bater a porta, passa, entra na sala, sopra sobre os discípulos e diz, Pai seja convosco, Deus no controle da história. Mas ao mesmo tempo Ele diz, tem alguma coisa para comer aí? Olha que maravilhoso. Maravilhoso, porque o céu a gente não vai ser alma penada tocando arpinha. Nem anjinho, a gente vai ter novas funções, novos trabalhos, novo céu e nova terra, e a gente vai se alimentar, e a gente vai ter poderes inimagináveis, e novo céu e nova terra vai ser assim, aquilo que nunca deveria ter rachado no Éden, Deus vai reconstruir, e o governo estará sobre os seus ombros, Cristo Jesus na nova Jerusalém. Você crê nisso? Dá um glória a Deus aí, bendito seja o nome do Senhor, precisamos dEle, esse Deus que é 100% Deus e 100% homem. E é por isso que Jesus faz aqui com Marta e Maria, nos impressiona. Primeiro com Marta, nós vemos Jesus soberanamente controlando tudo. E assim, só assim muitas vezes que fundamentalistas gostam de ver. E depois com Maria, nós o vemos chorar, comovido, praticamente sem dizer uma palavra. E é sempre assim, só o Jesus humano que os liberais gostam de ver. Mas na verdade, Jesus, Ele é ambos. O Deus que controla a história e governa tudo, e é o Deus que tem compaixão e misericórdia de mim e de você.
Ou seja, ele é o Deus totalmente outro, verdadeiro homem e verdadeiro Deus, e você precisa dele agora. Você precisa dele quando estiver no momento de maior dificuldade. Você precisa exatamente de Jesus Cristo, o Deus homem e o Deus encarnado. Sabe por quê? Todos nós precisamos daquilo que Jesus ofereceu nesse dia aqui a Marta e a Maria. Jesus nos oferece e nos dá aquilo que ele deu a Marta. Sabe o quê? O ministério da verdade eterna. O ministério da verdade eterna é a palavra que confronta e conserta o ser humano. Foi isso que ele entregou para Marta. Marta, você precisa agora, no seu momento de desespero, da confrontação da minha soberania e da palavra eterna, porque eu sou a ressurreição e a vida. Agora, ele entrega para mim e para você aquilo que ele entregou para Maria, o ministério da compaixão e das lágrimas, porque não adianta verdade sem lágrimas, e não adianta lágrimas sem a verdade eterna. Jesus chega para Maria com esse ministério das lágrimas, e é só possível entregar o ministério da verdade para Marta, por causa da sua majestade, e só é possível entregar o ministério das lágrimas para Maria, por causa da sua infinita humanidade e humildade, sem pecado, ressurreto, mas que sofreu todas as coisas, tentado em todas as coisas, sofreu dor, fome, sede, e por isso Jesus sabe tudo aquilo que você sofre e precisa. Portanto, não há uma dor, sentimento ou qualquer coisa que você sofra que Jesus não saiba o que é, e por isso ele pode tratar o seu coração. Portanto, amados irmãos, se Jesus fosse somente humanidade, ele não traria a verdade. E se ele fosse somente divindade ou majestade, ele não traria lágrimas e compaixão. Nós seremos completamente sarados através da infinita majestade de Deus e da infinita humildade e humanidade de Jesus. E você pode ver isso na prática. Se você estiver sofrendo alguma coisa, um luto, uma doença, seja o que for, perdeu o emprego, está em desespero, seja o que for, se alguém vem até você com a verdade da palavra, mas sem compaixão, você não vai dar ouvidos a essa pessoa. Ao mesmo tempo, o contrário é verdadeiro. Se alguém chegar com um abracinho muito tenro, e olha, eu estou aqui para o que der e vier, estou contigo, não abro. Mas se não confrontar você com a palavra, você também não dá ouvidos a essa pessoa. Por isso é que você precisa das duas coisas de Jesus. Ele é Deus soberano, e Ele é o Deus 100% humano, que sabe o que você precisa. Quem é Jesus? Esse é o meu Deus. Ou seja, você não adianta querer ser muito prático e pragmático, e não adianta também ficar só afundado nas emoções. Você precisa que Jesus controle tudo na sua vida. Portanto, você só conseguirá dar ouvidos a Jesus Cristo, somente a Ele você vai conseguir. Por quê? Porque só Ele que preenche o vazio do coração do ser humano. Só Ele pode preencher o vazio do seu coração. É a Jesus que o seu coração desesperadamente busca. Você precisa do eterno Deus, e você precisa do Deus encarnado. Você precisa do eterno Deus, e você precisa do Deus encarnado. Em segundo lugar, para caminharmos para o final, se eu entendi que Jesus é a realidade, porque a Bíblia nos revela e Ele não é uma lenda, se eu entendi quem Ele é, 100% Deus e 100% homem, e por isso eu preciso de ambos para tratar e controlar o meu coração, afinal de contas, o que Emanuel, Deus conosco, veio fazer? Cada um de nós é um pouco de Marta e Maria. Em determinados momentos, meus irmãos, nós somos mais práticos. Em outros momentos, somos mais emotivos. Sempre assim por causa do nosso temperamento. Talvez mais um e talvez mais outros. Mas sempre somos, às vezes, mais pragmáticos. Queremos tudo dentro da praticidade, resolver o problema. Mas às vezes somos melancólicos e emotivos com o que está acontecendo. E esse texto nos mostrou duas mulheres assim. Maria era assim, mais emotiva. Aquela que se quedou aos pés de Jesus, enquanto a presidente do Ministério de Mulheres estava acelerada, tentando agradar a tudo e a todos. Prática, pragmática. E Jesus trata com elas ali naquela sala também. Lembram disso? Marta, Marta, Maria escolheu a melhor parte, e essa não lhe será tirada. Existem pessoas que querem respostas e não lidam muito bem com as lágrimas. São as Martas da vida, né? As pessoas vêm a esses tipos de Marta, né, pragmáticas e práticas,
E normalmente, se você é mais prático e pragmático, quando uma pessoa lhe apresenta um problema e talvez ela só queira desabafar, você já aproveita e diz assim: vou resolver o seu problema. Tome aqui, 3 versículos e esse livro, 6 passos para sair da depressão. Pronto, Deus te abençoe, pode ir embora. E você nem ouve a pessoa. Não adianta ser assim. Agora, se você quer entender, mesmo sendo você mais pragmático, mais prático, ou mais emotivo, mais sentimental, você vai ser sempre um ou outro por causa do seu temperamento. E você não é como Jesus. E o jeito de saber se você realmente pode ajudar as pessoas, e o jeito de saber que Jesus habita o seu coração e que você vive pela fé, é quando você consegue lidar em qualquer situação das duas formas que Jesus lidou com essas mulheres. Com a verdade que confronta, que responde e conserta, e ao mesmo tempo, quando você tem compaixão e se compadece, chora e lida com as emoções, com você e com quem está ao seu redor. Ou seja, como é que você lida consigo mesmo? Dessa maneira que Jesus lidou com aquelas irmãs. E você precisa identificar, quando eu estou querendo ser mais prático e pragmático, o que eu preciso? Da verdade que confronta. Quando eu estou mais melancólico, o que eu preciso? Eu preciso da compaixão do Deus que renova as suas misericórdias a cada manhã, e por isso não somos consumidos. E aí eu posso ler o Salmo 23 e chorar aos pés do meu pastor, supremo pastor, Cristo Jesus. E você entende como lidar também com Martas e Marias ao seu redor, uma vez que, quando é Marta, precisa da verdade agora e lágrimas depois. Quando é uma Maria que você está lidando ao seu lado, ela precisa de lágrimas agora e a verdade em seguida. Por quê? Porque o Emanuel, Deus conosco, Ele quer ser o maravilhoso conselheiro da sua vida, da sua casa, dos seus amigos e da sua igreja. Você entende isso? Por que Jesus é um maravilhoso conselheiro? Porque Ele é a palavra. Uma vez, pastor, perguntaram para mim, eu queria ouvir pastor Vinícius, como Deus falou com Moisés face a face, como Deus falava com Abraão, eu queria ouvir Deus falando de modo audível. Eu falei, fica de pé no teu lugar então. Que isso, pastor? Fica de pé aí, pega a tua Bíblia. Pastor, mas pega a Bíblia. Aí pegou a Bíblia, eu falei, começa a ler em voz alta. Ele começou a ler, Deus está falando com você. Você quer ouvir Deus falar de modo audível? Pega a sua palavra eterna e começa a ler em voz alta. A palavra de Deus é assim, à medida que eu me aproximo dela, eu me aproximo de Deus, mais perto da palavra, mais perto de Deus, ela me ilumina, ela me purifica, e por isso a palavra de Deus é importante no seu coração. Jesus, o verbo vivo, Ele é um maravilhoso conselheiro, porque Ele é a própria palavra. Você precisa estar o tempo todo em contato com a palavra. Uma vez perguntaram para Charles Spurgeon, reverendo, seus alunos, o que é mais importante, a leitura da palavra ou a oração? E ele respondeu, o que é mais importante para um pássaro? A asa da direita ou da esquerda? Então você precisa de leia a Bíblia e faça a oração, se quiser crescer, já diz a canção antiga. Portanto, o que Jesus veio fazer? Ele veio, além de nos ensinar a lidar com a palavra de Deus, para que ela domine o nosso coração, quando queremos ser mais práticos ou mais melancólicos ou emotivos, Ele veio fazer aquilo que ninguém podia fazer, somente Ele. O que Jesus veio fazer por mim e por você, está no versículo 33, acompanhem comigo. Quando Jesus viu que ela chorava, e que os judeus que a acompanhavam também choravam, grife essa palavrinha aí, agitou-se no espírito e se comoveu. Agora pula para o versículo 38. Jesus, 38, agitando-se novamente em si mesmo, foi até o túmulo, ou seja, Jesus se coloca diante do túmulo, de frente para aquela gruta onde estava o seu amigo sepultado. O que ele veio fazer? O que Emanuel, Deus conosco, veio fazer por mim e por você? E esse texto revela a plenitude do seu trabalho, aquilo que ele haveria de fazer na cruz do Calvário. Porque Jesus, quando faz o primeiro milagre, que é o casamento lá das bodas de Caná, e transforma água em vinho, ele está pensando no seu casamento com a sua igreja.
e o preço que ele precisaria pagar para ter a sua noiva. E aqui ele está pensando no preço que ele deveria pagar ao morrer pela sua noiva. É isso que ele veio fazer. Por isso que ele está diante do túmulo agora, e por isso que ele se agita 2 vezes. E é por isso também, lá no texto da boda de Caná da Galileia, que ele fala com a sua mãe daquele jeito, porque ele também se agitou naquele dia e disse: não é chegada a minha hora. Todas as vezes que em João, Jesus fala a minha hora, ele está falando da hora da sua morte. Foi isso que Jesus veio fazer. Portanto, nesse texto, essa palavra aqui, agitou-se no seu espírito, significa que Jesus revelou a fúria do seu amor por mim e por você. Como assim, pastor? Que história é essa de fúria? A palavra agitou-se aqui em grego é brimaomai. E essa é uma palavra que tem dado problema para os tradutores da Bíblia ao longo dos anos. Todos eles tiveram algum tipo de dificuldade. Como traduzir esse brimaomai? Agitou-se. E agora, como é que a gente coloca? E toda a tradução procura suavizar. Mas sabe o que significa? Acompanhe comigo. Brimaomai é falar de modo bravo, encarregar com séria admoestação, instruir com rigor, criticar duramente. Ou seja, Jesus ficou bravo aqui. Jesus ficou furioso aqui. É isso que está acontecendo. Agora, essa raiva é a raiva essencial a todo animal, por exemplo, quando precisa lutar ou defender a sua vida. Por exemplo, mães. Cadê as mães aqui nessa manhã? Estou vendo uma criança linda aqui nessa noite, perdão. Mães vão dizer o seguinte: mexe comigo, mas não mexe com os meus filhos. Para defender a cria, é esse tipo de fúria que todo ser tem quando se defende a quem se ama. Sabe o que Jesus está sentindo aqui? É a fúria do seu amor pela sua noiva. É a fúria do seu amor para defender a sua igreja. É a fúria do amor que ele tem por mim e por cada um de nós aqui nessa noite. O amor furioso de Jesus te leva a crer e a confiar que no último dia você vai ressuscitar. Portanto, irmãos, Jesus ficou bravo mesmo. E só há apenas 3 lugares onde aparece essa palavra. Ou seja, quando Jesus os viu chorando, ele ficou furioso. No versículo 38, Jesus também ficou com raiva ao se aproximar daquele túmulo. Agora veja, as pessoas falam: olha, veja quanto ele amava. E aí alguém criticou: poxa, não podia ter chegado mais cedo para curar. Se ele deu vista aos cegos, curava. Esse aqui também era uma doença. Ninguém estava entendendo o que estava acontecendo quando Jesus estava chorando. E o versículo 35 é esse: Jesus chorou. Jesus, pastor, não chegou naquele túmulo choramingando como uma criancinha, fungando: coitadinho do meu amigo, faleceu. Porque isso seria um contraste muito grande, seria contraditório ao que ele disse a Marta no começo. Como que aquele que governa o universo e disse para ela: se creres em mim, verás a glória de Deus, agora estaria choramingando e fungando. Por isso, se algum dia você teve essa imagem do governante do universo que não foi surpreendido por causa de um atraso, que não foi um atraso, mas está no controle da história, ele não se aproxima chorando e fungando, mas ele se aproxima como um lutador que chega diante do ringue do seu adversário. Quando Jesus está olhando para aquele túmulo, ele se aproxima e ele encara a morte, e ali pela primeira vez, ele sabia que ele estava pronto para iniciar a via crucis. Eu não sei se vocês acompanham lutas, mas tem momentos em que lutadores estão tão exaltados com essa fúria de vencer o adversário daquilo que vai se iniciar, que ele se aproxima daquele ringue e quando abraçam os seus colegas ali, né, os treinadores e tudo mais, eles choram junto, porque ele vai entrar e vai lutar contra o seu adversário. É tipo isso. Jesus chora furiosamente porque ele sabia o que estava prestes a fazer, ou seja, o que fez Jesus ficar furioso? Ele sabia que estava prestes a tirar Lázaro do túmulo. Por que ele estava chorando então?
Se ele sabia e avisou Marta que ia transformar aquele luto em festa, em alegria, então se ele tivesse apenas pensando naqueles 3 irmãos, e que ele faria o milagre, não justificaria esse choro. E a resposta é, porque Jesus não estava pensando só nos 3. Jesus estava pensando em mim e em você. Por isso, assim fica clara a forma como Deus trabalha. Deus vê através da tumba e Ele vê o que a morte fez com o seu amigo. Ele ama aquela família e está pronto para interromper aquele funeral e transformá-lo em alegria. Mas Jesus vê mais. Ele não só vê a festa daquele dia, quando ele para de frente para aquele túmulo, furiosamente como um campeão, para tirar Lázaro da morte. Jesus olha para aquele túmulo e ele vê ao longo da história e vê todos os tipos de funerais que ele não irá interromper. Ele não poderá aparecer no funeral de cada um de nós, em toda a história, e interromper. Ele não vê somente Marta e Maria chorando, mas ele vê a cada pessoa na face da terra, chorando por um ente querido. Eu não sei se você já chorou por alguém, junto a um caixão. Se ainda não, um dia você irá, como eu chorei, há 1 ano atrás, quando meu pai, Paulo Lacerda, desfaleceu e foi para os braços do Pai, nos meus braços, lá no Rio de Janeiro. E eu senti a presença da morte, é muito claro. Eu não sei se você já viu alguém morrendo de perto, mas é muito claro quando a morte se aproxima e ela leva a vida da pessoa. E papai estava nos últimos fôlegos porque ele teve Alzheimer e no final uma pneumonia muito forte. Eu pude chegar 3 dias antes do seu falecimento, tirá-lo do hospital no meu carro, levá-lo para casa, porque assim os médicos mandaram. E ajoelhado na cama, fiz uma oração olhando para a janela, dizendo: Senhor, é teu servo bom e fiel, que labutou como diácono a vida toda. Afofa o leito dele, ou leva para o teu descanso. Eu faço essa oração de entrega em nome de Jesus. E quando eu vi e olhei para o meu pai, ele deu o último suspiro. E foi para os braços do Pai. Irmãos, naquele dia eu pude olhar para o corpo dele e disse, em voz alta, abraçado à minha mãe, eu disse: morte, essa não é a sua vitória. Não é a sua vitória, porque como disse o pastor Timothy Keller, a morte que antes era um ceifeiro, agora é só um jardineiro, a guardar essa semente para o grande dia da ressurreição. Morte, você está vencida, onde estão os seus aguilhões? Porque eu vou reencontrar o meu Pai. Servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. E no dia seguinte foi o sepultamento, e o cemitério do Cacuia, na Ilha do Governador, em frente à Assembleia de Deus, estava abarrotado de diáconos e pastores, e foi muito mais um culto do que um sepultamento. Mas irmãos, eu estou dizendo isso, porque lembrar desse texto e crer que Jesus, quando furiosamente chorou, Ele estava pensando em todos nós. Ele chorou porque Ele nos viu. E felizmente porque Ele nos ama, Ele não estava apenas chorando, porque nós não precisamos apenas de um Deus que chora diante de um túmulo, nós não precisamos apenas de lágrimas, mas precisamos mais do que lágrimas. E aquele dia ali, quando Jesus para em frente ao túmulo de Lázaro, Ele foi ali atrás da morte, e Ele caçou a morte a partir daquele dia. É isso. E Jesus estava com raiva de quê, pastor? Jesus não estava com raiva porque aquelas pessoas choravam. Jesus não estava furioso apenas com a morte. Ele se aproxima da morte com raiva porque ele estava prestes a fazer algo sobre isso. Ele estava pronto para entrar na batalha, a maior batalha de todas, matar a morte na cruz do Calvário. E isso está no texto. Leia comigo o versículo 53. Sabe o que acontece quando Lázaro é ressurreto? Acontece quando Lázaro é ressurreto, que muitas pessoas passam a crer em Jesus e a se entregar a Ele. E aí o sinédrio, os sacerdotes e fariseus se reuniram
e ficaram preocupados com isso, e por causa disso, veja o que acontece a partir desse dia no versículo 53, leia comigo. Desde aquele dia, resolveram o quê? Matar Jesus. Jesus sabia que a única forma de interromper cada um dos nossos funerais para a eternidade era causando o seu próprio funeral ali naquele lugar. E ali ele deu início à sua caminhada para tirar a mim e a você das garras da morte. Ao se aproximar daquele túmulo com o seu furioso amor por nós, podemos até imaginar, e me perdoem a licença de imaginar, o diálogo da morte com Jesus, e ela dizer o seguinte: Jesus, se você me tocar, eu vou tocá-lo também. Traga Lázaro para fora e eu vou te enterrar, Jesus. E Jesus responde: venha, estou pronto. Eu sou a verdade eterna e trago lágrimas de um furioso amor para resgatar aqueles que são meus. Morte, eu vou matá-la de dentro para fora. Eu estarei nas suas entranhas e explodirei com você de dentro para fora de uma vez por todas, porque eu vou ressuscitar e todos que o Pai me deu vão ressuscitar também. Eu vou trazer todos os filhos de Deus para fora. Você crê nisso? Jesus nos ama furiosamente. E você sabe disso porque quando você cria o seu filho e descobre que alguém está tentando seduzi-lo, por exemplo, com drogas, você fica com raiva, e essa raiva é um sinal de amor. Quanto mais amor, mais fúria você tem em proteger a quem se ama. Imagine o nosso Deus, 100% homem, 100% Deus. Jesus Cristo te ama tanto que ele declara: Lázaro, venha para fora, e naquele dia ele assina a sua sentença de morte. Em Cristo Jesus, a fúria do seu amor não é só contra a morte, porque a morte nunca fez parte do plano de Deus para a humanidade, nem para o mundo, nem para nós. Então, o que causou a morte? O pecado que os nossos pais cometeram e que nós cometemos também. O pecado infectou o nosso mundo e abriu as portas para a morte. Por isso, Jesus se volta furiosamente não só contra a morte, mas contra o pecado naquela cruz para nos redimir. E para isso, ele derramou o seu sangue para nos redimir, nos purificar de toda injustiça, nos restaurar com o Pai e nos dar o quê? Vida eterna. Portanto, amados irmãos, finalizando, você é mais Marta ou mais Maria? Jesus o ama tanto furiosamente que ele trouxe a sua palavra de verdade eterna para confrontar o seu coração todos os dias, quando você quer, na força do seu braço, ser muito prático. Não é teu o trabalho é de Jesus. Descansa no Senhor. Agora, quando você está muito melancólico ou emotivo, ele é a resposta de compaixão para a sua vida, porque Jesus está preocupado com cada detalhe do seu coração. Você se preocupa quando seu filho vai para a escola? Jesus está preocupado também. Você chora porque o seu filho adolescente não vai mais à igreja? Jesus está preocupado com isso também. Mas ele tem a verdade eterna. E por isso ele pode resgatar o seu coração nessa noite e dizer: creia e confie em mim. Ele quer te amar, ele quer te perdoar. Você quer entregar sua vida para ele? Faça isso agora. E viva uma alegria eterna de ser amado por aquele que é 100% homem, 100% Deus, e nunca vai falhar com você. Você entendeu essa mensagem? Quer orar comigo nessa noite? Bendito Deus, nós amamos ao Senhor. E entregamos mais o nosso coração, mais uma vez o nosso coração a Ti. Restaura os ministérios, Senhor. Restaura os casamentos, Senhor. Restaura os relacionamentos, Pai. Não deixe entrar em desespero por causa da falta e a porta do emprego que ainda não se abriu, mas mostra a verdade eterna que o Senhor está no controle. Mas o que o Senhor quer é que a gente entregue as rédeas do nosso coração e que a gente confie no Senhor. Porque nada
vai nos separar do amor de Deus. Nem doença, nem guerra, nem a morte pode nos separar do teu amor. Por isso, Senhor, Espírito Santo de Deus, aquele que sonda os corações, contempla a vida de cada um dos teus filhinhos nessa noite, e sendo mais prático ou mais emotivo, que eles se entreguem totalmente a Jesus, o soberano Deus da história, que vive e voltará para nos buscar. E é no nome dele que oramos. Amém e amém. Deus abençoe muito a vida de cada um de vocês.